Hoje é domingo, 30 de agosto de 2015. Nesse episódio especial vamos falar sobre adaptações de videogames. Meu nome é Carlos Shin e está começando o Goobercast. Goobercast no ar. Send the word. Fala galera, estamos começando o Goobercast especial número 10. Sim, Carlos Shin aqui direto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e comigo como sempre está meu brother de São Paulo, capital, Raul Barbosa, e também participando desse especial temos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Ricardo Zamorano e Arthur Salles. E antes da gente dar continuidade nesse especial de adaptações de videogames, quero convidar você aí que está ouvindo para conhecer a nossa fanpage no Facebook. Isso mesmo, ó, vai lá no Facebook e joga lá, Goobercast. Lá você vai descobrir a nossa fanpage, dê uma curtida e você vai ficar por dentro de todos os links de todos os episódios, de tudo que o Goobercast está produzindo. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, clica aí onde está aparecendo na tela para se inscrever no nosso canal, que vai te deixar por dentro de tudo que a gente está fazendo no Goobercast. Então beleza galera, chegamos na parte boa, vamos enfim concluir esse especial de adaptações de videogames. Essa é a parte 3, a parte final. Se você está acompanhando o Goobercast, sabe que a gente dividiu esse especial de adaptações de videogames em 3 partes e a gente ordenou essa lista em ordem alfabética, que é para ficar mais fácil aí para acompanhar, né? Então na parte 1 a gente falou da letra A até a letra H, na parte 2 a gente falou da letra I até a letra P, e agora nessa parte final, que é a terceira parte, a gente vai falar da letra R até a letra Z. Lembrando, é claro que essa ordem alfabética são pelos títulos originais dos filmes e não dos jogos. Se caso você ainda não ouviu a parte 1 ou parte 2, dá uma procurada aí no YouTube ou na nossa fanpage no Facebook para você achar o link aí e dar uma escutada que vale muito a pena, tá bem bacana esse especial, hein? Mas beleza, vamos dar continuidade aqui de uma vez, vamos para essa parte final de adaptações de videogames. Então beleza, dando continuidade aqui, vamos entrar numa franquia polêmica, hein? A franquia dos jogos de Resident Evil. Isso mesmo, hein? Essa franquia, vamos dizer que ela é bem popular. Tem uma galera aí que curte e tem uma puta galera que odeia. Eu sei que esse aqui vai gerar polêmica. Ah, meu Deus. Finalmente a gente vai falar disso aí, né? O Arthur, acho que desde o início que ele participa do Goobercast, ele sonha com esse momento da gente discutir Resident Evil no Goobercast. Chegou o momento. Finalmente esse momento chegou. Então, rapidamente aqui eu vou passar pelos filmes e aí a gente já abre a discussão. Vamos então começar com a primeira adaptação feita, Resident Evil. Em português BR, Resident Evil, o Hóspede Maldito. Filme de 2002, dirigido por Paul W.S. Anderson. No elenco temos Milla Jovovich e Michelle Rodrigues. O segundo filme da franquia foi Resident Evil Apocalypse. Em português BR, Resident Evil 2 Apocalipse. Filme de 2004, esse foi dirigido por Alexander Witt, mas tem o roteiro de Paul W.S. Anderson. No elenco temos Milla Jovovich e Sienna Guillory. O terceiro filme da franquia chama Resident Evil Extinction. Em português BR, Resident Evil 3 A Extinção. Filme de 2007, dirigido por Russell Mulcahy, novamente com o roteiro de Paul W.S. Anderson. No elenco, Milla Jovovich e Ali Larter. O quarto filme da franquia chama Resident Evil Afterlife. Em português BR, Resident Evil 4 Recomeço. Filme de 2010, dirigido por Paul W.S. Anderson. No elenco, Milla Jovovich, Ali Larter e Sienna Guillory. Quinto filme da saga chama Resident Evil Retribution. Em português BR, Resident Evil 5 Retribuição. Filme de 2012, dirigido por Paul W.S. Anderson. No elenco, Milla Jovovich, Sienna Guillory e Michelle Rodrigues. Então é isso, esses foram 5 filmes lançados até o momento, porém já foi anunciado aí pro ano que vem o último filme dessa saga. Yes! Exatamente. Yes! Finally, vai acabar o
Até que enfim, né, velho? Exato. É o último filme. Ele tá com o título de Resident Evil The Final Chapter, né? Mas vamos ver se vai ficar esse nome mesmo. Provavelmente fim de 2016, início de 2017. Promete encerrar essa saga aí que deu o que falar, né? Mas enfim, vou falar aqui, ó, o negócio é o seguinte, cara. Eu sou um caso à parte quando se fala de Resident Evil porque eu nunca joguei os jogos. Na verdade, eu até tentei jogar os primeiros lá na época no PC, mas não me adaptei. Lembro que eu vinha da escolinha Mega Drive, então não me adaptei com aquele estilo de jogo na época e de fato nunca tentei jogar novamente. Porém, pelo fato de eu não acompanhar os jogos, eu acompanho os filmes com uma outra visão. Eu não tô preocupado se está adaptado muito bem ou não, que é o que a galera mais detesta aí em relação à adaptação em si. E os filmes eu assisti todos eles, desde o primeirão. O primeiro Resident Evil é um filme que eu considero assistível. Ele tem problemas aqui e ali, mas eu acho que ele passa bem. Todas as sequências são inferiores e tal. Eles são aqueles filmes assim, vamos dizer, abaixo da média, com problemas grotescos de roteiro. Porém, a produção dele é legal, então assim, eu tenho aquele, vamos dizer, aquele guilty pleasure, que eu mesmo sabendo que esses filmes não são muito bons, eu acabo assistindo eles. Eu acho que isso aí, sabe, é uma coisa assim, acho que desde que eu assisti o Quinto Elemento lá, a Mila Jovovich, ela ganhou um passe vitalício comigo, assim, eu acabo assistindo todos os filmes dela. Anyway, né, vamos abrir pra discussão aí. O que vocês acham? Putz, eu assisti, ó, pra não falar que eu não assisti, eu assisti até o terceiro. Aí do terceiro pra frente, cara, puta, aí já virou chacota. Tipo, o filme vai ficando muito podre, cara. Vai entrando umas viagens, assim, que eu acho que eu prefiro mais o jogo do que o filme, cara. Muito mais. Cara, o primeiro, agora só, tipo assim, o primeiro eu gostei, porque ele chegou com uma proposta diferente, entendeu? Ele não mostrou exatamente os mesmos personagens, exatamente o mesmo drama, ele colocou a referência da mansão lá, mas ele mostrou um bagulho meio sci-fi, entendeu? Um pouco futurista, assim, aquele laboratório, entendeu? Uma coisa um pouco... Entendeu? Ele saiu lá da moral da mansão e focou mais no laboratório, que geralmente eles mostram dentro das mansões, dentro da casa, ou sempre tem aquela parte dos jogos que ele vai lá para um laboratório fodão, que é onde eles trabalham o vírus, etc. Tá? Isso eu achei o ponto positivo do primeiro, entendeu? A reviravolta ali no final dele, quando mostra que ela era uma agente, tava, tipo, tinha perdido a memória, também achei legal. O problema foi continuar martelando só nessa ideia. Exato. Entendeu? E isso aí foi estragando os filmes, foi estragando as sequências, e aí foi o pior, em vez de ela desenvolver uma ideia, ele continuou martelando no mesmo ponto e pegando referências e usando referências aos jogos muito ruins. Por exemplo, o Nemesis no segundo filme, entendeu? Aquilo ali foi uma afronta, tudo quanto é fã de... E, cara, só cagavam, porque eles sempre ficavam na sombra da Alice e não funcionava, cara, porque o fã do jogo, ele não queria ver o personagem dele sendo minimizado perto de uma personagem que eles socaram ali e estavam deixando overpower demais, entendeu? Então, tipo, era uma ofensa aos personagens dos jogos, entendeu? E foi ficando cada vez pior e eles não tiveram freio, né, cara? O diretor, acho que vale lembrar que ele é marido da Mila Jovovich. Então, tipo, nepotismo, né, cara? Continua dando poder pra ela, deixa ela cada vez mais foda, e essas viagens aí não passaram aqui, cara. Acabou virando outra coisa, né, velho? No final das contas. Eu acho que os caras viajaram tanto que virou outro filme. Então para de beber a porra das coisas dos jogos, cara. Para de querer botar tirante. Esquece que existe zumbi nessa porra e foca só nos monstros, entendeu? Só, tipo, eles têm que sair do muro, cara. Cara, pra começo da história, eu sou fanático por Resident Evil. Eu tenho todos os jogos aqui, já zerei todos os jogos possíveis, já. Eu sou fanático mesmo pela série, assim. E eu lembro até hoje de alugar a fita desse maldito filme, perder mais 2 horas da minha vida, que foi pra continha ali. E assim, ó, a minha ideia não é aquela coisa assim, por que o cara não fez igual os jogos? Não é isso. De primeiro eu realmente pensava isso. Cara, o que custava ele fazer a trama do primeiro jogo? Ela é perfeita, ela é barata, ela é uma história pequenininha que cativa, que fez a franquia vender milhões no mundo inteiro, cara. Qual era o problema dele pegar isso? O Paul Anderson tava num domingo fazendo churrasco em casa e pensou, vou fazer um filme e botar minha mulher, e pronto, acho que vai funcionar, o que será que eu vou usar? Ele foi lá e pensou, vou usar Resident Evil, e aí ele fez tudo isso.
Tipo, cara, ele usou muitos elementos que pra mim não funcionam de jeito nenhum, cara. Ele, primeiro de história, ele usou Raycon City como uma cidade super desenvolvida, assim, uma metrópole. Que onde Raycon City não é assim, cara, é uma cidade tripacata lá, pequenininha, tem, sei lá, 40 mil habitantes, tá ligado? O filme não é ruim, na minha opinião, porque ele não usou os elementos do jogo. Ele é ruim porque ele apostou numa ideia errada de Resident Evil, sabe? Ele apostou como se fosse um filme só de ação, na minha opinião. Perdeu aquela coisa de medo, de lugar pequeno. Não, só fica olhando ali eles combaterem a epidemia, sabe? Não dá pra dizer que ele não tentou. Porque assim, ó, ele viu que o primeiro filme não foi muito bem aceito pelos fãs, por tudo aquilo. Tá, vou colocar o Nemesis, como o Zamorano falou. Colocou o Nemesis. Cara, ele fez o Nemesis ter sentimento, cara. O Nemesis é uma máquina de matar, o Exterminador do Futuro, assim, é a mesma coisa. Aí ele bota o Nemesis pra tentar respeitar a franquia dos jogos onde ele bebeu e ele bota a mulher dele pra dar tapa de mão no Nemesis. Exato. Aí o que acontece? Da história do videogame. Aí a gente pega o terceiro filme, o Extinction. Ele tentou voltar mais atrás ainda. No Resident Evil Zero, que é um jogo que saiu em 2003, né? Que, no caso, conta a história antes do primeiro Resident Evil. A gente teve a introdução das leads, né? Que o T-Vírus, que é o vírus dos zumbis e tal, ele foi criado a partir de uma mistura com sanguessugas e tudo mais. E ele coloca nesse ambiente as sanguessugas. Só que ela só aparece no vilão final. Tipo, nos últimos segundos do filme, assim, quando estão enfrentando o último Tyrant do filme e tudo mais, assim. Que também, cara, como o Carlos falou, foi uma pegada Mad Max, onde tem o Carlos, que é um personagem icônico dos jogos ali do Resident Evil 3. O cara morre fumando maconha, explodindo um caminhão, tá ligado? Uma cena totalmente inocência, assim. Tudo que a gente disse, que eu comentei aqui que o Nemesis era, né, esse Exterminador do Futuro, na verdade a Alice estava sendo um Exterminador do Futuro, né, cara? Porque eles estavam comandando ela num chip no cérebro dela, e ela conseguiu queimar esse chip do cérebro dela com a concentração e tudo mais, e tomar o controle do próprio corpo. Sabe quem ela parece? Ela parece a Fênix. Não, cara, é rateado total, cara. No Afterlife, daí, em 2010, ele viu que o 3 não foi aceito e pensou, não, vou colocar mais uns personagens de jogo. Foi lá e colocou o Chris Redfield, colocou, inclusive a Claire Redfield já aparece no terceiro filme. Aí vem o Chris no quarto filme, que é outro personagem super icônico, né? Que ficou mais famoso ainda depois do Resident Evil 5 e tudo mais. Depois o Leon. Saiu logo... Não, é que o Resident Evil 5 saiu em 2009, né? E esse daí veio em 2010, então ficou aquela coisa, tipo, pós-filme, o Chris tá com um hype super alto, vou botar ele no filme. Cara, ele botou o ator do Prison Break, um louquinho muito magrinho, que fez um péssimo Chris Redfield, não tem nada de Chris Redfield. Assim como todos os personagens famosos do jogo que foram pessimamente transportados pro... Lógico, mas o que eu quero dizer é que, tipo, essa foi a ideia dele de salvação do filme, entendeu? E aí, em 2012, a gente teve o Retribution, né, que é o quinto filme, onde é um filme, cara, que introduziu a Ada daí, né, a Ada Wong, que é outra personagem clássica. Só que assim, o quarto e o quinto filme, se a gente for tirar cenas de ação, eu acho que eles têm 7 minutos cada um de história, assim, cara. Tipo, 7 minutos tu mata 2 filmes, assim, se tu tirar cenas de ação. Cara, é decepcionante, assim, o que ele fez com os filmes. É simplesmente, esse cara não sabe fazer filme, cara, não sabe. Ele tem a faca e o queijo na mão e não sabe. Ele pôde consertar a franquia N vezes, ele só piorou a franquia cada vez mais, e vai sair o 6º filme agora, que vai ser o fim de tudo, né? Onde o que acontece? Ele botou o Wesker do bem, o Wesker vai ajudar a salvar a humanidade ao lado da Alice, tá ligado? Ele mudou o ator do Wesker duas vezes, acho que uma vez. Tipo, o cara fez uma salada de fruta, cara. Não tem, assim, ó. O que tinha pra ser bom morreu em 10 minutos. Assim. E pra finalizar os nossos comentários contra esse filme, que eu acho que a gente já tá gastando mais do que ele merece, aconteceu uma coisa nesse filme. Eu vim falando aqui ao longo dos filmes do Weeball que os filmes dele me estragaram a minha experiência com os jogos anteriores. O jogo que era uma coisa nostálgica pra mim na minha infância, os filmes estragaram aquela minha lembrança do jogo. E na minha opinião, o que Resident Evil fez foi muito pior, cara. Porque ele estragou a franquia de jogos que veio depois, entendeu? Porque bem ou mal ele vendeu muito, entendeu? O filme, assim, foi como o Raul falou, ele foi muito pirateado, os filmes deram uma bilheteria boa, entendeu? Gerou dinheiro, essa foi a verdade. E aí, obviamente, a Capcom, sendo uma das empresas mais mercenárias da indústria dos games, ela viu isso e começou a transformar
transformar os jogos naquilo que tava vendo os filmes. Então, do Resident Evil 5, entendeu, pra frente, todos os joguinhos menores que saíram nesse meio tempo, entendeu? E os principais, os 5 e os 6, na minha opinião, eles têm clima do filme nos jogos e, na minha opinião, eles são os 2 piores jogos da franquia, porque eles, cara, começaram a beber do cinema. Então, uma das coisas foi odiar a franquia de filmes, que ele conseguiu estragar os jogos que vieram depois. O principal que todo mundo bate, a gente aqui bateu, né, principalmente vocês aí, muito, é relacionado mais em questão de adaptação, mas assim, não é só isso, né, gente? Assim, o que fique bem claro, o filme ele tem muito problema, o roteiro do filme é uma lambança e a maioria das cenas de ação são mal feitas, cara. A produção não é ruim, mas a execução é ruim. Perfeita. Se a gente for ver todos aqueles cenários que ele faz, cara, os cenários são perfeitos, as referências, por exemplo, carro de polícia de Raccoon City, essas coisas assim, são muito interessantes, são muito legais. A produção é perfeita. Só que assim, existem muito mais filmes de terror, de zumbi, ou de qualquer terrorzinho clássico aí, que seja de orçamento pequeno, tem muito mais referência a Resident Evil do que os próprios filmes de Resident Evil têm referências aos jogos. E algo que também justifique todas essas sequências que teve nessa franquia é porque, velho, tem gente que gosta. A galera que curte os jogos aí, obviamente não são maioria ou realmente não se importam, porque agora eu vou dar os dados de bilheteria dessa saga aí. O primeiro filme, Resident Evil, de 2002, teve um orçamento de 35 milhões e ele faturou 102 milhões. O segundo filme, Resident Evil Apocalipse, de 2004, orçamento de 45 milhões, faturou 129 milhões. Terceiro filme, Resident Evil Extinction, de 2007, orçamento de 45 milhões, faturamento de 147 milhões. Quarto filme, Resident Evil Afterlife, de 2010, teve um orçamento de 60 milhões e faturou 296 milhões. Porra! E o quinto filme, Resident Evil Retribution, de 2012, orçamento de 65 milhões, faturamento de 240 milhões. Cara, ou seja, os filmes estão cada vez mais populares. Então vocês vão ver mais 5 filmes desse ainda. Cada vez mais e mais gente tá assistindo esses filmes, velho. Então é óbvio que vai existir essas sequências, né, cara? É business. Mas enfim, você que tá escutando aí, você curte a franquia Resident Evil? Você acha que algum desses 5 filmes aí é realmente bom, salva? Deixa aí seu comentário aí, vai. Muita atenção então, galera, que agora vamos falar de uma franquia que eu considero muito especial, que é dos jogos Silent Hill. Exatamente 10 anos atrás aí eu tive contato com essa franquia de jogos aí junto com o Zamorano e mais outro brother, o Rafael. E velho, a gente simplesmente jogou todos os jogos assim dentro de uma semana. Foi, sabe, um bagulho absurdo, mergulhando assim nesse mundo. Na época tinha até o Silent Hill The Room, né, que é o quarto jogo. Então assim, a gente jogou os 4 jogos assim, velho, todo dia assim. Porra, sensacional, cara. Várias memórias animal. Era maratonas inacreditáveis, cara. E o clima de Silent Hill... Silent Hill é um melhor, jogo... Cara, é o melhor medo que eu já senti num jogo. Quando tu joga, eu falo melhor, porque quando tu joga um jogo de terror, tu quer sentir medo, entendeu? E o Silent Hill conseguiu melhor, assim. Eu lembro que o Silent Hill 1 era o primeiro jogo, foi pra Play 1, entendeu? Então, clássico, quadradão. É um jogo que não passa na regra dos 10 anos, né, cara? Tu não consegue jogar ele hoje em dia. Sim, por melhor que ele seja, não dá. Né? Cara, são uns polígonos gigantes, entendeu? Mas, cara, eu lembro que na época era um medo foda, assim. Eu lembro que eu nem sabia que eu tinha o jogo, cara. Eu acho que o jogo foi enviado pro Satanás pra mim, porque eu tinha minha coleção de jogos e aí um dia eu olhei atrás da minha estante, tinha um jogo lá e eu nunca comprei esse jogo, não conhecia ninguém que tinha, entendeu? Foi enviado pelo capeta, eu botei no console, comecei a jogar, entrei no banheiro da escola, assim, e aquele riso e eu sozinho em casa de madrugada, desliguei o videogame e fui jogar um tempo depois, assim, cara, o bagulho era muito foda. Isso aí é melhor que o plot de qualquer filme do bom, já. Cara, nossa, muito, cara. Foi foda aí da saga toda, porque a história é totalmente psicodélica, a gente tinha um receio, né, Carlos, tipo, quando começou a sair as notícias do filme, como é que essa história tão psicodélica ia funcionar,
entendeu? No cinema, entendeu? E ao mesmo tempo respeitar a obra original, e a gente já não tinha exemplos bons, era na época que o Uibol tava enlouquecido, fazendo um filme por semana, entendeu? Eu me lembro assim que quando saiu a notícia do diretor, cara, que o diretor é o Christoph Gans, ele fez um filme que eu acho um dos melhores de todos os tempos, cara, que é o Pacto dos Lobos, velho. Pacto dos Lobos. Esse filme é sensacional, cara, assim, é absurdo. Isso deu esperança, né? Aí eu falei, porra, assim. acho que vai ser legal. Mas então, né, vamos falar então desse filme, essa primeira adaptação que saiu, Silent Hill, em português BR, Terror em Silent Hill, filme de 2006 dirigido por Christoph Gans. No elenco temos Rhonda Mitchell, Sean Bean e Lauren Holden. E, velho, eu vou dizer, cara, eu curto pra caramba esse filme. O diretor, que é um diretor francês, ele por ter essa pegada não americana da coisa, ele não tem aquele ritmo, assim, muito intenso. Porém, a produção como um todo eu achei muito bem feita. Pra mim, ele captou o clima muito bom, assim, do Silent Hill. Colocou personagens, elementos, assim, no geral, assim, eu gosto. É um filme diferente, ele não tem aquela cara americana, mas pra mim funcionou muito bem. Ele respeitou a franquia, respeitou aonde ele bebeu. Ele usa trilha sonora dos jogos, ele não inventou uma, entendeu? Então, tipo assim, é um filme que funciona com os jogos. É um filme que te faz querer ir atrás dos jogos e conhecer o jogo que ele foi inspirado. E, cara, se essa lista, essa lista que a gente tá falando aqui tivesse feito isso, cada filme tivesse feito isso, respeitado a origem, entendeu? Tipo, fazendo o cara que não conhece os jogos ir pro cinema, gostar da história e depois ir conhecer, nossos comentários hoje teriam sido muito diferentes, sabe? Exato. Cara, eu gostei pra cacete desse filme. E o que acontece? Tipo, a galera teve aquela reação, né? Puta merda, uma mulher tá fazendo o papel do Harry, nada a ver e tudo mais. Só que assim, a produção começou com um ator homem, tem até fotos dos bastidores e tal, deles com a ideia do Harry, assim. Só que, cara, eu achei muito mais interessante o que eles pensaram. Ia ficar muito mais legal uma questão materna, assim, com uma filha na história em Silent Hill, do que um cara que tem uma filha e tá cuidando dela e tudo mais. A gente concebe muito mais essa coisa de uma mãe apavorada atrás de uma filha, sabe? Do que um pai atrás de uma filha. Eu acho que ficou muito mais legal o drama nesse sentido, assim. E agora, a forma como eles respeitaram, como vocês falaram, os personagens dos jogos, a Alessa, tudo mais, a mãe dela, a enfermeira... A história da filha, os monstros, né, Exato. cara? O Pirâmide Red, o jeito que eles apresentam ele. Pirâmide Red, na verdade, ele é o que tá mais fora de contexto ali, né? Ele não tem muita explicação, eles colocaram mais por mencionar mesmo. Mas é assim, icônico, né, velho? Sim, é um vilão, entendeu? É icônico, mas entendeu? Aí entra o respeito, porque Silent Hill é um troço no sense, é um troço terror psicológico, entendeu? Então nem tudo precisa se explicar, cara. E no momento que eles respeitaram muito bem... E quando entendeu? entra, né, na cena, é muito foda, né, cara? E eles respeitaram muito bem o clima, entendeu? Os personagens, como ele falou, o Arthur comentou aí, a Alessa tá muito bem retratada, o Pirâmide Red, quando aparece ele é um choque, entendeu? Que nem no jogo, é que tu olha e fudeu, né? Exatamente, fudeu, né, cara? O que o cara faz ali. E aí tem aquele finalzinho com um gostinho de quero mais. Cara, é foda. O clima do jogo tá ali naquele filme. Eu assisti várias vezes e se eu ver de novo, ele mantém um nível de qualidade. Sim. E falando do primeiro filme aqui, ó, custou 50 milhões, uma produção pro nível que é até relativamente baixa, e faturou 97 milhões aí. Eu achei que bem bacana. Ele, assim, não é considerado, né, um filme, assim, de sucesso, mas ele teve uma sequência, agora mais recente, 2012. Esse já não tem a mesma direção, né? Eu me lembro que a princípio iria ser, né, pelo Christoph Gans, mas não foi, com Michael J. Bassett, que é o filme Silent Hill Revelation. Em português BR é Silent Hill Revelação. Como eu falei, o filme de 2012, dirigido pelo Michael J. Bassett. No elenco temos Adelaide Clemens, Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Sean Bean, Rhonda Mitchell e Malcolm McDowell. Esse aí é meio que baseado no terceiro jogo da franquia, mas, puta, na real, assim, ele tem até alguns elementos, alguns monstros, uma que outra cena bacana, mas no geral uma lambança esse roteiro. Eu não aconselho esse aí, pra mim foi bem decepcionante. A impressão que eu tenho do segundo filme, cara, é que o diretor, ele se preocupou muito em tentar encontrar o centro, assim, o balanceamento que o Christopher Gans achou no primeiro filme, de respeitar o jogo, botar referências ao jogo, entendeu? E ter tudo ali
muito bem distribuído que nem no primeiro. E no segundo não ficou. Parece que é uma tentativa disso, mas o filme todo não sei se vocês ficaram com essa sensação, se vocês assistiram, mas o segundo parece que o filme inteiro é atropelado. É uma cena atropelando a outra, não dá tempo de tu digerir o que tu acabou de ver, não dá tempo de tu te assustar. É tudo muito socado, assim, meio gratuito, entendeu? E ele chuta pra uns lados estranhos, né? Ele vai te jogando coisa na cara como se aquilo fosse satisfazer, mas não é a mesma satisfação do primeiro filme. O plot dele eu achei interessante, cara. Aquele ator do Jon Snow, pra mim, aquele louco é um péssimo ator. Pra mim, ele é igual em todos os personagens que ele faz, assim, não muda. Expressão, voz, tudo. Pra mim, ele é igual em tudo, assim. E aquele cara deixou um pouquinho a desejar no filme. A atriz principal, eu gostei bastante da atuação dela, assim, porque ficou uma coisa bem parecida com o que é no jogo, sabe? Eu achei ela bem próxima da personagem. Botaram algumas coisas sem sentidos, mas a produção ainda tá animal, assim. Não tá no nível do primeiro filme, mas não é uma sequência que de forma alguma destrói, digamos assim, o manto que o primeiro deixou, né? Falando dessa produção, né, ele custou 20 milhões, faturou 52 milhões aí, então quer dizer, deu mais que o dobro aí. Talvez saia mais um ainda. Né? Esse aí, cara, eu não tenho problema não, tomara que façam mais aí mesmo. Seguindo aqui, então, vamos falar então da franquia Street Fighter, hein? Mais uma franquia bem popular aí. Vamos então falar do primeiro filme, Street Fighter. Em português, Street Fighter: A Última Batalha. Filme de 1994, dirigido por Steven A. de Souza. No elenco temos Jean-Claude Van Damme, Raul Julia e Kylie Minogue, hein? Que beleza! E cara, esse aí não tenho o que falar, assisti no cinema e até hoje é uma das maiores decepções que eu já tive. O filme é uma lixeira completa. Pior é que eles tentaram dar um plot nada a ver, cara, com o jogo. Eles quiseram aquela historinha de refém. Meu Deus do céu. E o seguinte, né, cara, pra mim ele tem as piores caracterizações de jogos até hoje já feitos. Meu, é um pior que o outro. É o Dalsin com o cabelo, é o Sagat magrinho e o próprio Van Damme como Guile, né? Putz, pelo amor de Deus, ó, nada salva nesse filme. A galera falava tanto dele que ele saía inclusive saía na revista Herói, cara, saía muito falando, acho que toda edição saía pelo menos alguma coisa falando, que o filme ia sair, que não sei o que, puta, quando saíram, todo mundo tipo, putz. Ia ser foda, sabe? Tinha tudo pra ser legal, só que ele focou nos personagens errados, focou num ângulo de visão diferente, deixou o Ryu e o Ken, que eram os ícones do Street Fighter de segundo plano, e eu acho que acabou errando aí, né? Porque pelo jeito, assim, sabe? Foi um investimento grande no elenco, entendeu? E tudo mais, mas, porra, cara, ele foi uma decepção, assim, pra uma geração, esse filme, né, cara? Dá pra dizer que o Raul Julia foi um péssimo Bison também, né, cara? Teria que ser um cara mais imponente. Não, eu acho que assim, ó, tipo, o Bison do jogo, eu acho que ele tem muitas ambições. A gente tinha que ter um Hitler ali, tá ligado? E eu acho que o Raul Julia como imperador, assim, foi muito legal. O bom ator que ele era salvou um pouco o personagem, mas de longe salvou o filme. Aquela cena que ele pega o joystick, velho. Puta. Não, aí não dá, né? Cara, eu tenho aqui em casa uma história em quadrinho que é cena por cena do filme. Desenharam o filme e exatamente como foi, criaram uma história em quadrinho oficial, assim, do filme. Então, tipo, é o Van Damme desenhado mesmo, a Raul Julia desenhado, assim, é uma bexiga total, cara. Eu roubei de um amigo meu, na verdade não roubei não, porque ele não coleciona quadrinhos e a gente tá fazendo a mudança da casa dele, eu peguei e falei, vou pegar pra mim isso aqui, cara. E também, uma coisa interessante a citar, cara, saiu um jogo desse filme exatamente como Mortal Kombat, com motion capture. Eu lembro. Cara, o jogo era muito ruim, cara. Nossa, mais ruim que o filme. Horrível. Gente, aquele jogo era muito ruim. Esse aí realmente é triste, ó. Ele custou 35 milhões, faturou 99 milhões a efeito Van Damme, hein? Van Damme e jogo também, né, cara? Exato, da mesma forma que era muito popular naquela época ali, não era adianta. muito popular, Hadouken, tudo isso, só que... Decepção pura. Não adianta. Seguindo na franquia, temos outro filme que, meu Deus do céu. Street Fighter: The Legend of Chun-Li. Em português BR, Street Fighter: A Lenda de Chun-Li. Filme de 2009, dirigido por Andrei Bartkowiak. No elenco temos Christian Kreuk, Chris Klein, Robin Shaw, Moon Bloodgood e Michael Clark Duncan. Cacete, velho. Como curiosidade, vale também o personagem do Robin Shaw, que esse cara ele tá tanto no Mortal Kombat quanto no Street Fighter, hein? Porra.
Crossover total, hein? Mas, cara, assim, esse filme é um lixo, cara. Ele é muito ruim. É grotesco demais. Primeiro, assim, a Kristen Krug lá, ela faz a Chun-Li, velho. Essa mina, assim, ó, se você forçar muito, mas muito a barra, ela pode se passar por uma quase mestiça, mas jamais por uma chinesa. Entendeu? No filme, quando mostra ela criança, ela é muito chinesa. Então, com 10 anos, ela ainda é muito chinesa. Aí depois ela abre o olho. E isso aconteceu também com outros personagens no filme. Eu não entendo, cara. Eu não sei qual é o problema disso, velho. Mas, cara, enfim, é uma porcaria completa. Vocês chegaram a ver isso aí? Eu vi o cartaz uma locadora e pensei assim, não vou ver, tá ligado? Exatamente o meu pensamento. Vou passar longe, cara. Isso que eu só vi o cartaz, assim, né? Velho, o destaque do filme é a porra da mina do Smallville, que eu já achava uma lixeira, né? Como é que... Já começa aí, cara. Eu odeio Smallville. Então, assim, ó, é exatamente isso, cara. Eu pensei, não vou ver nunca na minha vida esse filme. É difícil eu pensar isso, porque eu gosto de olhar pra poder ter um argumento, né? Então, ele custou 50 milhões, faturou 12. Fracasso total. Lixeira. O Street Fighter em 2010 também teve um curta bacana, que foi o Legacy. O curta era só basicamente uma luta entre o Ken e o Ryu, com efeitos consideravelmente bons. E ele tinha o que todo mundo foi frustrado e queria ver nos filmes, né, cara? Era simplesmente os caras dando um Hadouken e um Horyuken, entendeu? Era só isso. Eu só queria ver isso. Só queria ver isso, queria Ken e Ryu, velho, e deu. E esse curta foi tão, bombou tanto, assim. E aí, anos mais tarde, né, agora, né, no ano passado, a gente teve o Street Fighter, o Assassin's Fist, que é o Punho Assassino, que na real ele é o seguinte, ele foi tipo meio uma websérie, assim, não é exatamente uma websérie, mas que eram episódios muito curtos, assim, que eles dão um longa, assim, de mais ou menos umas 2 horas. Os episódios tinham 20 minutos, assim, mais ou menos, são 13, e a galera, assim, velho, adora o bagulho, cara. Eu achei, assim, ele muito fiel, muito bem feito. Ele bombou bem via web mesmo. Web, ele foi liberado de graça. Entendeu? Assim, foi um bagulho... ele tem todo no YouTube aí, ó. Fica a dica pra vocês aí. Procura aí Street Fighter Assassin's Fist. Ele é bem fiel, assim. Ele explora muito bem a mitologia. Ele é bem feito. Então, é uma homenagenzinha, né? Digamos assim. Exato. É feito por fã, né? É pra fã. Muita atenção agora, hein? Chegamos nele. O pioneiro. O primeiro de todos. Super Mario Bros. Isso mesmo. Filme de 1993, dirigido por Annabelle Jankel e Rocky Morton. No elenco temos Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper e Lance Henriksen. Velho, eu vou já tacar polêmica assim, ó, com gosto. Eu odeio Mario. Eu não gosto do jogo do Mario. Eu, na época em São Paulo, eu era Mega Drive e meu Sonic, entendeu? Nunca gostei do Mario. E esse filme, pra mim, eu adorava porque ele é uma porcaria completa. Putz, não, mas Mario é clássico, né? Jogo infantil, velho. Não tem como. O filme é uma merda completa. É tipo o Double Dragon, né, velho? Exato. Quem curte aí os Screen Junkies, com nenhum comentário vai ser melhor do que aquele, dizendo, cara, quanto ácido o cara tem que tomar pra ter escrito esse roteiro, cara. Todo ácido do mundo. Essa é a resposta. O filme é louco demais, cara. Não dá. Esse aí não dá. O Pose. E as tartarugas lá, né, cara? Que aquilo, velho? Não tem nada mais nonsense que esse filme, eu acho, cara. velho. Nada existe. Putz, é muito ruim. É muito ruim. Velho, esse também, lá do Double Dragon, né? Aquele pra você ver e dar risada de tão horroroso que é, cara. Praticamente, se você tirar ali só a cor dos dois caras, né? Que um é verde e o outro é... Não tem nada, né? O outro é vermelho. Cara, o mais engraçado desse filme, cara, o mais engraçado desse filme é que é Mario Cyberpunk, tá ligado? É. Isso, exato. Uma pegada muito Robocop, assim, cara. É uma coisa meio Total Recall, né? Vingador do Futuro. Então, ele não também. parece que foi Cara. feito em 93, né? Ele parece que foi feito, tipo, 81, assim, sabe? A época dele não tá bem... Cara, uma pegada cyberpunk total, assim. É uma porcaria pra mim. E ele custou 48 milhões, faturou 20. Ou seja, primeiro filme e a primeira bomba, hein? Seguindo aqui, mais uma franquia de jogos de luta, Tekken. Filme de 2010 dirigido por Dwight H. Little. No elenco temos John Fu, Kelly Overton, Kerry Horyuki Tagawa e Kun Lee. Cara, a lá Dead or Alive, esse eu me forcei a assistir o filme, não sei por que diabos.
E cara, sobre o jogo, é um jogo assim de luta que eu não gosto, acho ele bem ruim. E não sei porquê assim, mas visualmente eu acho legal o jogo. Ah, tu não sabe jogar, essa é a moral. Aí eu paguei pra ver, cara, o filme é ruim, velho. Ele tem umas... cara, assim, Putz. eu sou fãzaço dos jogos, cara. Joguei todos os Tekkens aí, desde o primeiro. O que acontece? O filme é legal porque ele introduz no terceiro jogo, a partir do Tekken 3, assim. E ele faz uma mistureba depois do Tekken 5, 4 ali e tudo mais. E os personagens, cara, eles colocaram a Christie, que é super icônica, assim. Cabe um parênteses aí, né, cara? Tem uma cena dessa mina da Christie aí que... Cofrinha, né? Nossa, velho, ela usa uma calça... Ela usa uma calça que, velho, isso aí, assim, ó, um recado aqui pro Ricardo Mello aqui, entendeu? Ele ia ver esse filme só por essa cena. Esse filme, cara, é fanservice total, assim, ó, é fanservice do início ao fim, cara. A coreografia de luta eu achei muito boa, achei muito fiel. Não, isso também. Mesmo. Tem cenas muito legais e muito icônicas com os golpes dos personagens, que pra quem joga, nota, assim, sabe? Pá, que legal aquele golpe que tu faz quando aperta X, bolinha, triângulo, por exemplo. Olha o nível da coisa, acho que nenhum chegou nesse nível aqui. O filme custou 30 milhões e ele faturou 960 mil. Ele não deu nem 1 milhão, velho. Falando agora da sequência aí, né? Tekken A Man Called X, ou com o título alternativo de Tekken 2 Kazuya's Revenge. Em português BR, Tekken 2 A Vingança de Kazuya. Filme de 2014 dirigido por Witch Chaos. No elenco temos Kenny Kosugi, Keri Hiroyuki Tagawa e Gary Daniels. Ele me lembrou bem aquele One Back, tá ligado? Só que o One Back tem cenas de luta fantásticas. As cenas de luta desse filme aqui é que nem um curta-metragem, assim, tá ligado? Tu vê que o cara tá a 40 centímetros de distância, imitou aquele soco e eles botaram um barulho na edição final, assim, sabe? As cenas são assim, cara. Esse é o nível assim, ó. E a história volta no passado em relação ao primeiro, com o Kazuya, né, o pai do principal do primeiro filme, e como ele se apaixonou pela mãe do Jin e tudo mais, e como ele se rebelou contra o pai dele. Então mostra um Kazuya do bem, mostra um Kazuya diferente do primeiro filme. É mal produzido, as falas são ruins, os atores são péssimos. Eu acabo por aqui, na real. Seguindo, vamos para mais uma franquia de jogos de luta, The King of Fighters. Em português BR, King of Fighters, A Batalha Final. Filme de 2010, dirigido por Gordon Chan. No elenco temos Maggie Q e Sean Ferris. Eu me lembro de ler que a galera tava com uma hype pra esse filme por causa do diretor, o Gordon Chan, porque esse diretor era famoso que ele fez vários filmes do Jet Li, do Jackie Chan, então ele teria bastante experiência em artes marciais. Porém, no fim das contas, pra mim o filme é uma porcaria. As cenas de ação não são legais. O roteiro é grotesco, ainda explora aquele negócio assim de tipo uma realidade paralela, sabe? Os acontecimentos normais, aí os caras vão lutar o torneio numa outra realidade. Um bagulho confuso pra caralho. E, porra, decepção total, assim, o negócio é trash. A caracterização dos caras, nossa. Exatamente. É um negócio que eu mais gosto da King of Fighters, que eu gosto, são dos personagens, assim, tipo, a caracterização, o tipo. Pô, a Mai Shiranui, velho, é das mulheres mais foda de jogos, assim, de luta. E, porra, é péssimo, velho. Quando eu vi uma foto do Yori, cara, eu pensei assim, não vou ver isso. Deixa quieto. E o filme custou 12 milhões e ele faturou 2 milhões. Foi cravado pro fracasso. Agora vamos falar do filme Wing Commander. Em português BR, Wing Commander, A Batalha Final. Filme de 1999, dirigido por Chris Roberts. No elenco temos Fred Prinze Jr., Matthew Lillard e Saffron Burrows. Nenhum de nós aqui assistiu esse filme, porém, assim, eu já vi vários reviews dele, e o geral é que é um filme assistível, assim, ele não é horroroso, tem uma pegada meio espionagem, assim, uma tentativa de ser, tipo, Missão Impossível, assim, o primeiro, mas, assim, não tem nada pra fazer, dá pra assistir. Como é que tu vai adaptar um jogo assim, sabe? Que é o tempo inteiro num cockpit, cara, numa nave, e daí tu mata coisinha no espaço, assim, tipo... De repente ele funcionaria tipo esses filmes de documentary, né? Que você encontra a fita de primeira pessoa. Falso documentário, né? Que nem o Tech da vida. Né? Exato. No espaço, né? Ele custou 30 milhões e faturou 11 milhões. Ou seja, mais um fracasso. Então
Então aqui, ó, pra fechar nossa lista aqui, que é do filme Zombie Massacre. Filme de 2013, ele é dirigido por Luca Boni e Marco Ristori, mas ele é produzido por Uwe Boll, ele mesmo, mais um, né? Não, temos que deixar claro o envolvimento desse cara no filme. Inclusive, ele faz o presidente dos Estados Unidos nesse filme. É trash, velho. O jogo que ele é baseado chama Apocalipse Z. Ele é mais um filme tosco. Volto a dizer, ele me lembra mais ou menos o que foi o Dead Rising, assim, no questão da produção. Não é uma produção tão ruim, mas a execução é péssima, sabe? O roteiro não existe, as cenas são muito mal feitas, as cenas de ação são ruins. Ele mistura, assim, alguns efeitos práticos com CGI. O CGI, quando aparece, é totalmente fake, entendeu? Alguns zumbis, assim, são de dar risada. Então, assim, no geral, cara, é aquele filme, assim, que, ó, se você assistiu inteiro, você merece uma medalha. Tem uma curiosidade, é o seguinte, que ele saiu uma sequência, cara, agora, nesse ano de 2015, que é Zombie Massacre 2, Right of the Dead. Então, é aquele lance nazista, entendeu? Lá, o Ball, ele, socou os nazistas numa sequência. O cara quer fazer, o cara quer que volte. Ele quer causar, velho, ele quer causar. Ele fica socando nazismo no bagulho em tudo que é sequência dele, assim, mas é sem, sabe, sem nada que sustente, é um bagulho gratuito, nada a ver. Então, assim, esse aí não tem nada a ver com jogos, né? Ele seguiu a própria premissa ali do filme que ele criou. Esse segundo eu não tive nem coragem de ver e não aconselho. Queria fazer uma menção honrosa aí, porque não é game, mas, tipo, tá na categoria de jogos, né? É sobre D&D, o RPG de mesa mais famoso, e fizeram 3 filmes, né? Um é até bem recente. E os 3 filmes, cara, são muito mal produzidos. Agora tem até esperança de sair um novo, que um estúdio maior, sabe, tá envolvido. E quem curtiu aí, quem já jogou RPG de mesa, sabe a dor que a gente tem de não ter um filme decente, mas, cara, é nível Oibol, assim, entendeu? Quem não é dele, mas é no mesmo nível, CGs horrível, roteiro muito ruim, é baseado num jogo famoso, então não dá pra deixar de fora ainda. Zamorano, só pegando a continuidadezinha, você acha que o Warcraft não vai virar todos esses filmes que a gente falou? Não vai virar do avesso? Vai. Cara, a gente vai ter agora 2 filmes que tem potencial pra elevar, assim, trazer os filmes baseados em jogos num nível, tipo... Essa aqui é a nossa nova linha, entendeu? Lá em cima, entendeu? A nossa nova linha. Vamos fazer filmes de jogos a partir de agora, daqui pra cima, assim. O Warcraft e o Assassin's Creed, eu tô com esperança demais nesses 2, cara. Assassin's Creed aí com o Michael Fassbender, né? Com o Michael Fassbender, que é um nome foda, de peso. Né? E outra coisa interessante do filme do Assassin's Creed é que tem a mão dos criadores dos jogos. Quem tá cuidando do filme é a Ubisoft, entendeu? Exato. Isso aí pode ser um diferente. Não é só aquele negócio assim, toma aqui, me dá meu dinheiro e usa do jeito que tu quiser. Não, cara, o estúdio cuidando do filme. Pela primeira vez vai rolar um filme canônico, né? De acordo com os jogos, não vai ser adaptação. Ele vai conversar com os jogos, né? Esse aí promete, né? Saiu a fotinho aí essa semana e o negócio tá legal, hein? Isso. Então é isso aí, galera. Estamos encerrando o Goobercast especial número 10, terminando essa parte 3 e concluindo esse especial sobre adaptações de videogames. Enfim, passamos por toda a nossa lista aí. Queria agradecer aqui a participação de Ricardo Zamorano. Valeu, meu brother. Então tá, valeu aí. É bom estar de volta, né? O bom filho a casa torna, né? E, cara, foi foda. E eu tomo aí pros próximos, né? Agradecer também a participação de Arthur Salles. Valeu. Aí, gurizada, é sempre um prazer participar do Goobercast aí. Continuem curtindo, compartilhando, mostrando pro pai, pra mãe, pra tia, pro cachorro, pra todo mundo. A gente procura fazer um trabalho bem profissional para vocês, espero que estejam gostando. Qualquer coisa comenta aí, deixa uma notinha ali do que achou bom, o que achou ruim. E é isso, tudo de bom para vocês aí, gurizada. Então é isso aí, galera, fechamos o Goobercast especial número 10 sobre adaptações de videogames, parte 3. Lembrando mais uma vez para você dar uma procurada na nossa fanpage no Facebook. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e dê uma curtida nos nossos vídeos. E até o próximo episódio. Tchau!